Nesse sétimo vídeo, vou continuar falando sobre a natureza, que é a opção verde da porta 1, no site www.planocrescer.com.br. Imagine você uma grande cidade e pense como estão distribuídos os setores da economia. Os setores da economia são os segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas da sociedade, onde o primário diz respeito à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O secundário corresponde à indústria e, para finalizar, tem o terciário, que agrega os serviços, formais ou informais, e também as atividades comerciais. Agora pense nesses grandes centros urbanos e imagine a concentração desses setores da economia geograficamente. No centro urbano ficariam comércio e serviços, um pouco mais afastado a indústria e bem mais distante a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Mas o ponto é que nem toda agricultura e pecuária significam grandes fazendas ou grandes áreas de criação. E uma proximidade do mercado consumidor, uma proximidade dos grandes centros para pequenos agricultores e pequenos criadores pode ser estratégico para o crescimento desses empreendimentos. O que é necessário então? Estar em um local próprio para atividade, de preferência fora dos centros urbanos, porque é onde os terrenos são maiores e com custos mais acessíveis. Não estar muito distante do mercado consumidor, pois se a produção for pequena, é importante que o custo para fazer essa produção chegar até o consumidor também seja pequena. E tão importante quanto tudo isso é ter uma técnica para desenvolver o seu negócio. Aqui eu vou relacionar algumas formações acadêmicas, cursos técnicos para esses objetivos. Então nós temos o técnico em aquicultura. O que é aquicultura? É a reprodução e o crescimento de organismos aquáticos como plantas e animais, peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis, em um ambiente aquático controlado ou, como por exemplo, em fazendas para a criação de peixes, em lagos, em tanques, em rios ou até no mar. O que esse técnico, então, aprenderá? Ele aprenderá a reconhecer os aspectos biológicos, fisiológicos e patológicos das principais espécies de cultivo e saberá aplicar os princípios de nutrição e manejo. Ele aprenderá também a identificar e aplicar técnicas mercadológicas para a distribuição e comercialização dos produtos aquícolas. Vou resumir de uma forma bem simples para você entender. É você começar a trabalhar na produção de peixes, como por exemplo, hoje é muito difundida a produção de tilápia para venda no comércio das grandes cidades. Esse curso dura, em média, 1 ano e meio e tem cerca de 1000 horas de duração. Então, é uma opção para quem está pensando e acha essa área da natureza interessante. Presencial ou EAD. Agora, existem outros cursos, por exemplo, técnico em agricultura. O técnico em agricultura, através do curso, poderá planejar, organizar, dirigir e controlar a produção vegetal de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais do local onde ele está. No curso, a pessoa aprenderá a produzir mudas e sementes em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação. Também, de uma forma resumida, é plantar verduras e legumes para esse mercado próximo que eu falei que seria o centro de uma grande sociedade. O curso de técnico em agricultura, ele dura em média 1 ano e meio e são 1.200 horas de curso. Presencial ou EAD. Uma outra opção, o técnico em agroecologia. Ele poderá plantar, organizar, monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas, e aí você vê uma diferença, né? Do técnico de agricultura para o técnico de agroecologia, é que o agroecologia também envolve matas e florestas. Então, ele também tem essa administração técnica em cima de matas e florestas, de acordo com suas características. Através do curso técnico, ele também saberá orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, uma coisa que hoje está bem difundida. Esse curso técnico dura, em média, 1 ano e meio e também são 1.200 horas. Presencial ou EAD. Uma outra opção de curso técnico para pequenas propriedades, eu estou aqui pensando em pessoas que estão começando agora e elas não vão trabalhar numa grande propriedade.
Muito provavelmente, elas vão estabelecer o seu negócio e, através do seu negócio, ao mesmo tempo, elas vão tentar obter lucro e aprender mais sobre esse processo, que é um processo em que a experiência é fundamental para o aprendizado e para o desenvolvimento. Então, o técnico, por exemplo, em apicultura, ele poderá planejar, organizar, dirigir e controlar a produção e criação sustentável de abelhas, analisando as características econômicas, sociais e ambientais de onde ele está. Irá aprender a supervisionar o armazenamento, a conservação, comercialização e a industrialização de produtos apícolas. Para quê? Para que nesse espaço onde você vai trabalhar, você terá o curso técnico de apicultura, você desenvolverá, por exemplo, uma produção de mel e venderá no centro da sociedade. Isso vai te deixar bem-sucedido e vai ganhar um grande volume de dinheiro? Provavelmente não, mas você começará a desenvolver seu próprio negócio. E através do desenvolvimento do seu próprio negócio, o passo seguinte é o crescimento. Então, isso é uma porta de entrada, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Para esse curso de técnico em apicultura, ele dura em média 1 ano e meio e são cerca de 1.200 horas de curso. Presencial ou EAD. Técnico em cafeicultura. O curso te permitirá planejar, organizar, dirigir e controlar os processos de implantação, condução do sistema produtivo cafeeiro, bem como os processos de colheita, processamento e preparo pós-colheita do café. Você também aprenderá, através do curso, a identificar as principais espécies de café. Qual é o propósito, então? Se você é um pequeno empreendedor, você não vai trabalhar em cima de uma grande rede varejista de supermercados. Não. Você vai procurar pequenos nichos de mercado e nesses pequenos nichos de mercado você começará a se desenvolver. Você vai, por exemplo, pegar grãos de café que você acha que tem maior aceitação, que de alguma forma deverão ser diferentes desses vendidos no supermercado, e começar a trabalhar quais são as casas comerciais que vão adquirir o seu produto para repassar. É uma exclusividade. Então, com isso você vai pensando em negócio dentro de um ambiente da natureza, dentro de um ambiente onde você precisa de um curso técnico para entrada, para então poder se posicionar nesse mercado. Para técnico em cafeicultura, o curso dura em média 1 ano e meio e são cerca de 1.200 horas. Presencial ou EAD. Outro setor que você pode explorar, técnico em fruticultura. Ele poderá supervisionar a colheita e a pós-colheita de frutas, bem como executar etapas do processo produtivo, desde a produção de sementes e mudas e pós-colheita, e o controle de qualidade dos processos de produção de frutas até os serviços de manutenção das instalações onde tudo é desenvolvido. Pensa, e é muito importante você pensar, não receber simplesmente o negócio pronto e dizer, então vou fazer isso. Quando eu falo em técnico, em fruticultura, você pode vender os frutos, como você pode também trabalhar aqueles que têm interesse em adquirir mudas para plantar em suas casas, nos seus terrenos. Outra coisa que você pode fazer é, com o seu conhecimento técnico, não só em fruticultura, mas nas outras áreas que eu mencionei, começar a prestar consultoria na região onde você está. Imagina que você conseguiu um determinado terreno, longe do centro da cidade, mas você tem outras pessoas que também fazem o cultivo. Se você tem um curso técnico e os demais propriedades não têm, você pode prestar serviço. E é uma forma também de ter uma remuneração. Mesmo que não seja carteira assinada, você vai prestar consultoria. De forma até informal. Não necessariamente você precisa assinar um contrato. Você fala, olha, eu vou vir aqui uma vez por semana, vou mostrar um pouquinho do meu conhecimento, ajudar o pessoal a entender como é que pode melhorar a produção, e com isso você me paga um X. Isso é uma forma de crescimento também. O curso para técnico em fruticultura, ele tem em média 1 ano, ele tem em média 1 ano e meio, e também tem 1.200 horas. Presencial ou EAD. O técnico em zootecnia, que é outra opção, e eu citei no vídeo passado, ele poderá elaborar, projetar, executar projetos de produção pecuária, inclusive com a incorporação de novas tecnologias. E aí foi o que eu acabei de falar em fruticultura. Quando fala em novas tecnologias, de repente você está levando uma tecnologia, uma forma do processo que as pessoas daquela região não conhecem. Então você vende isso como know-how. Você aprenderá no curso técnico
aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético. Poderá também executar a gestão econômica e financeira da produção pecuária, porque muitas vezes você pega uma determinada propriedade e a pessoa já estava tendo uma produção pecuária. Só que a parte financeira, o que ele gastava com alimento, vacina, remédio, a saúde do rebanho, não estava se pagando. Então você precisa o quê? Você precisa equacionar melhor, com o conhecimento do curso técnico, a fazer com que aquela propriedade dê lucro. Técnico em zootecnia dura em média 1 ano e meio e também são 1.200 horas. Presencial ou EAD. E você tem, como outra opção ainda, o técnico em florestas. O que ele faz? Ele planeja, organiza, dirige e controla atividades de preservação, implantação, conservação e utilização de florestas e produtos de origem florestal, analisando as características econômicas, sociais e ambientais da região. O que significa isso? É que, na verdade, diferente da agricultura, você não vai ter que limpar aquele solo para botar um determinado tipo de produto. Você usa a floresta do jeito que ela está, preserva a floresta, mas identifica certas coisas dentro da floresta que podem trazer um retorno financeiro, sem agredir aquele ecossistema. Então, no curso de técnico em florestas, você aprenderá a supervisionar a execução das atividades florestais, como construção de viveiros florestais, produção de mudas que de repente você pode revender, colhendo as mudas da floresta, cultivando, repassando e a floresta continua intacta. Colheita florestal, com extração e beneficiamento de madeira, manejo de florestas nativas e comercialização dos produtos que adquirir dela. Esse curso também tem 1 ano e meio e são cerca de 1.200 horas. Presencial ou EAD. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que essas formações acadêmicas técnicas como uma porta de entrada para a agropecuária e a aquicultura e também a preservação florestal. Mas aí você poderia me perguntar, tá, é a porta de entrada, mas onde é que está o crescimento? E eu te respondo o seguinte, que o primeiro passo é escolher o que você deseja. Então, se eu estou te ajudando a escolher o que você deseja, isso daí já faz parte do seu crescimento. O segundo passo é como entrar no mercado de trabalho e também estou ajudando a identificar as formas mais fáceis de entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque quando você tenta montar um negócio, mesmo que muito pequeno, num foco de empreendedorismo, você está aprendendo o manejo e com esse manejo você pode tentar depois coisas melhores porque você vai ter alguma experiência. Mas quanto ao terceiro passo, que significa os caminhos para poder crescer nessa área, eu vou continuar no próximo vídeo. Até!